Oi! Tudo bom? E hoje a gente vai falar sobre... Cocaína. Olá pessoal, hoje a gente tá aqui de volta com a Aninha. Sou eu. Depois do sucesso do vídeo sobre maconha, né, a gente trouxe ela de volta para esclarecer dúvidas sobre cocaína. A Aninha que é toxicologista, certo? Certo. Fazendo doutorado em cocaína, é isso? É, não só sobre cocaína, mas a base dele tem a ver com pessoas que são viciadas em cocaína. Assim. Fala um pouco sobre a cocaína. O que é cocaína? A cocaína, ela é uma droga estimulante e ela vem das folhas de uma planta que se chama Erythrocylum coca. E ela é produzida aqui mesmo na América do Sul, mais concretamente na região dos Andes. Então compreende países como a Bolívia, o Peru, a Colômbia. Brasil não? Em termos de produção, não é tão grande quanto os outros, não. O Brasil é mais um país de trânsito da cocaína. Então, o que acontece aqui é que a gente acaba sendo muito afetado porque é o maior exportador da América do Sul de cocaína para o resto do mundo. Brasil? Mas... Isso. Exportar é o que importa, né? Mas a droga mais popular, acho que no mundo e no Brasil, é a maconha, né? Não tem muita cocaína assim no Brasil, tem? Tem bastante. Apesar da maconha ser a droga de abuso mais utilizada em todo o mundo, a gente aqui no Brasil tem um problema bem grave com a cocaína, sendo que os últimos relatórios, eles mostram que entre a população adulta do Brasil existem 3,8% de pessoas que fazem uso da cocaína. Essa taxa é 10,8 vezes maior do que a taxa de pessoas que utilizam cocaína em todo o mundo. Então você consegue ver que é bem grave. Um dos motivos porque aqui se usa tanta cocaína é porque é país de trânsito, entendeu? Não é porque ela é produzida aqui. É uma planta, então é natural. Então é uma droga natural. Mas pode ter prejudicar. Não, mas as pessoas... Por que elas mascam a folha de coca, né? Então, na verdade, já existem registros de que ela é utilizada, as folhas de coca eram mascadas já desde há 2500 anos antes de Cristo. Porque os incas, eles utilizavam muito as folhas de coca, eles mascavam as folhas para ajudar com as grandes altitudes das montanhas onde eles viviam, né? Mas isso era no passado, então. Ninguém faz mais isso hoje. No Peru ainda é mascada, as folhas de coca ainda são mascadas lá normalmente. E também existem balinhas e chá de coca para ajudar os turistas que viajam, por exemplo, para Cusco, para ajudar aí nessa questão do ar rarefeito que a gente vê no topo das montanhas. Aí vou eu. Hello! Como sai de uma planta e vira o pó que todo mundo conhece, né? Como que aconteceu tudo isso? Então, na verdade, a culpa é toda de um senhor. Foi um químico alemão chamado Albert Niemann, que ele conseguiu isolar pela primeira vez a cocaína das folhas. Então, ele foi a primeira pessoa que foi capaz de extrair a cocaína, a substância, das folhas de coca. Qual que era a função? Era um remédio? Já era uma droga? Então, na verdade, depois dessa descoberta, por exemplo, o psicanalista austríaco, o Freud, ele utilizou muito a cocaína porque ele falava que auxiliava em sintomas de depressão e também de impotência sexual. E ele achava que as doses tóxicas de cocaína eram bastante altas e que, na verdade, ele achava que não existia uma dose letal. Então, ele aconselhava bastante todos os amigos próximos dele e pacientes a utilizar a cocaína. Aí deu ruim, né? Porque, eventualmente, um dos pacientes dele morreu devido às altas doses que ele receitou e teve uma overdose de cocaína. Depois dessa época ela era bastante usada para sintomas então de depressão, ansiedade, até mesmo para tratar o vício de morfina e até do alcoolismo. E você sabia que ela teve uma época que ela fez parte da fórmula da Coca-Cola? É por isso que a gente fica viciado em Coca-Cola? É por causa disso, então? Não tem mais. Depois de 1913, eles foram forçados a tirar, porque eles perceberam, então, que a cocaína ela tinha todos esses efeitos colaterais, inclusive ela trazia a dependência, a tolerância e dependência, e então eles foram obrigados a retirar da fórmula da Coca-Cola. Então já faz um tempo. For our family, Coke is music. Coca-Cola. Hashtag patrocínio.
Então foi depois disso que foi proibida. Depois que começou a dar problemas, overdoses, essas coisas. É, isso mesmo. Depois que a gente começou a perceber quais eram os efeitos da cocaína, desde então ela é considerada uma droga de abuso ilegal, né? E ela é proibida, sim. Cocaine is illegal! Qual que é a diferença entre a pasta de cocaína, a cocaína? Então, na verdade, tudo tem a ver com a produção. Como ela começa, que é através das folhas de coca, e depois ela sofre um refinamento em que leva várias substâncias, como ácidos, solventes e até gasolina, querosene, inclusive, a partir do qual a gente obtém um produto final, que é a pasta de cocaína. Depois, ela sofre um processo de purificação, através do qual ela vira cloridrato de cocaína, que daí é o pó que a gente conhece. E você sabe também que existe crack, certo? Sim, mas outra droga, crack, né? Não. Crack é cocaína também. Ele é uma cocaína em bloco. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. Você consegue misturar o pó de cocaína com água e injetar, ou então você consegue ter absorção intranasal, né? Que é o chamado quando você cheira a cocaína. Mas você não consegue fumar, porque ela tem um ponto de ebulição muito alto. Então o que acontece é que as pessoas misturam ela com água, o pó de cocaína com água e uma base, como o bicarbonato de sódio. Você aquece essa mistura e acaba obtendo então os blocos de crack. Então, crack é cocaína. Isso. E por que chama crack? Então, se chama crack porque na hora que você vai fumar, né, que tem lá até os cachimbos que as pessoas utilizam, ela faz um barulho tipo crack, 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 crack. Daí se chama assim. Sabão, crack, crack, sabão, crack, crack. Oh, that's cocaine. O pessoal cheira a cocaína geralmente, não? Isso. Mas eu ouvi dizer, por que eles passam na gengiva, assim? Rapidinho, já vem aqui, ó. Só. Sim. Aqui você já mata, já descobre se é cocaína ou não. Então, na verdade, qualquer tipo de mucosa você conseguiria ter aí algum tipo de absorção. Então, e no que diz respeito a vias de administração, as pessoas conseguem ser bem imaginativas. Então você tem, por exemplo, quem use de forma retal ou até intravaginal. Eles colocam a cocaína lá dentro, assim? É. E como a cocaína age, assim, os efeitos dela? Qual que é os efeitos dela? A cocaína ela acaba bloqueando a recaptação de dopamina no neurónio pré-sináptico, o que faz com que a dopamina fique ali boiando na fenda sináptica. Entendeu? Não. Bom, traduzindo isso, como a gente tinha falado anteriormente naquele vídeo da maconha, se lembra da dopamina, certo? Sim, assiste aqui, ó. Todas as drogas de abuso, elas são responsáveis por aumentar a liberação de dopamina. E ela é responsável por todos os sintomas de prazer. Então, o usuário acaba sentindo coisas como euforia, existe também uma desinibição, ele fica mais alerta e chega até a pensar que tem uma capacidade mental mais elevada naquele momento e que é capaz de fazer qualquer coisa. Fica mais inteligente, então, assim. Ele acha que sim, né? Isso é tudo causa do que o aumento da dopamina tem em nós, né, no nosso cérebro. Como eu falei, nem tudo é prazer, né? Depois que a pessoa deixa de utilizar cocaína, né, logo após, existem esses ciclos de euforia seguidos de disforia, depois que o efeito passa. E essa disforia, ela tem sentimentos de tristeza, de depressão, de raiva, a pessoa chega até a ficar agressiva, sente também insônia, perda de desejo sexual e eventualmente isso vai levar até uma dependência. A cocaína pura, ela já faz muito mal. Isso, ela já faz muito mal. No entanto, existem também o que a gente chama de substância de corte, que é aquilo que os traficantes usam para dar mais volume e ganhar mais com isso. Então eles adicionam coisas como lactose, bicarbonato de sódio, pó de talco, tudo isso para adicionar volume. No entanto, eles utilizam também outras substâncias para enfatizar esses efeitos psicoativos, como anfetaminas, cafeína, procaína, quimicamente muito similar à cocaína. Hoje tem café? Tem? Tem. Você quer uva?
Não, quero café. Quero café! Mas ela pode deixar mais dependente uma pessoa do que, tipo, a maconha? Sim, na verdade a cocaína ela tem um grande poder de dependência, né, de tolerância também. E o que acontece é que o usuário depois sofre os efeitos a longo termo, né, a longo prazo, como a gente chama, da cocaína. Vou mandar botar platina no seu nariz, tá cheirando pra caralho. É nóis. Mas, por exemplo, maconha não tem como ter uma overdose de maconha. Isso. Tem overdose de cocaína. Tem. Existe o que se chama a tolerância, que daí é um usuário. Ele consegue chegar a utilizar doses muito altas de cocaína, mas a verdade é que, eventualmente, se ele continuar usando e aumentar a dose a cada passo, ou mesmo uma pessoa que nunca tenha utilizado, se ela utilizar uma dose muito alta de cocaína, ela pode sofrer, eventualmente, uma overdose, sim. Em dose muito alta, assim, o que as pessoas sentem? Então, elas sentem tremores, convulsões, taquicardia, vasoconstrição e aumento da pressão arterial e, eventualmente, uma overdose. Quais as consequências, assim, de quem usa cocaína? Você fala a nível externo, por exemplo? Se no corpo faz algum mal. Por exemplo, tudo tem a ver com a forma de absorção da droga, como você está utilizando ela. Existe muito em quem cheira cocaína, né? Ter o que a gente chama de nariz de rato. Porque existe uma tipo um porquinho, assim. Na verdade existe a perfuração do septo nasal. No entanto, quem fuma, por exemplo, o crack, pode ter até a boca, os lábios queimados ou até mesmo o rosto em si. Brincadeiras à parte, o vício da cocaína é um problema bem grave e aqui no Brasil principalmente é um problema de saúde pública, então não. Tem alguma coisa errada aí. Bom, Bom, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Com a Aninha, né, amiga portuguesa. O que você tá fazendo no Brasil? Então, na verdade, eu faço doutorado em toxicologia e análises toxicológicas lá na USP. É isso aí, uma especialista no assunto para dar credibilidade aqui no nosso canal. Muito obrigado, Aninha. Obrigada, eu. Beijo. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa.